Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso. Hoje vamos falar do sistema de segunda ordem em geral, né? A parte em que a gente vai unificar aqueles 4 tipos de sistemas de segunda ordem. É muito importante que para você ver esse vídeo, você tenha visto o anterior a esse, que é o sistema de segunda ordem introdução, que é onde a gente realmente deu o início, né, da compreensão desse tipo de sistemas, tá? É muito importante que você tenha visto aquele vídeo, porque muita coisa que a gente viu lá, eu vou comentar nesse vídeo aqui, tá bom? Então, caso você não tenha visto, deve estar aparecendo o cardzinho aí na tela, então vai lá dar uma olhada, tá bom? E aqui a gente vai montar, basicamente aqui eu já dei o spoiler da fórmula geral. Ela tem essa característica bem feia inicialmente, né? Mas fiquem tranquilos que é bem mais simples do que parece. Eu fiz muitas abstrações aqui em relação à matemática, né? Então eu não me aprofundei tanto na parte matemática, e sim mais nos conceitos principais, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente eu vou falar da frequência natural, que é só lembrar dela, a gente comentou dela no vídeo anterior, que é a frequência de oscilação do sistema sem amortecimento, né? Lembrando que quem vai influenciar na frequência natural é a minha parte imaginária dos meus polos, né? Que é o que vai ficar ali dentro do seno e do cosseno. Então, por isso, ela é responsável pela frequência de oscilação do sistema sem amortecimento, né? Esse é o meu WN, né? Que é basicamente a minha parte imaginária, tá bom? E o fator de amortecimento, né? Que a gente simboliza com essa letrinha aqui, que eu não tô lembrando o nome agora, mas eu vou chamar ele de tal, né? Mas isso aqui não é o tal, né? Isso aqui tem um nome específico, mas porque realmente não tô lembrando agora, gente. Então, basicamente, o fator de amortecimento, ele é o que vai ajudar a gente a descrever quantitativamente a oscilação amortecida, independentemente da escala do tempo, tá? Ele vai ser o principal, né? Que vai ajudar a gente a diferenciar os 4 tipos, né? Porque os 4 tipos, o que diferenciam entre eles, né? É justamente o nível de amortecimento, né? Então aqui o fator de amortecimento é algo para possibilitar que a gente trate isso de maneira numérica, tá? E como é que é a conta dele, né? Como é que eu chego no valor dele? É basicamente a frequência de decaimento exponencial. Vocês lembram que quem faz isso é a parte real, porque é a parte real que vai lá no expoente da minha exponencial, que vai multiplicar meu termo, que vai gerar a senoide, né? Então é ela que vai ser responsável pelo decaimento dessa oscilação, né? Então é a parte real que fica responsável por a frequência de decaimento exponencial. E embaixo a frequência natural em Hz por segundo, tá? Que quem influencia é a parte imaginária, como a gente já viu. É isso que eu estou falando em termos de frequência, né? Mas também tem a visão do tempo de vista, né? Temporal, né? Que eu utilizo o período natural e a constante de tempo exponencial, tá? Que é basicamente os inversos, tá? E aí eu adapto para essa forma, e esse 1 sobre 2π é justamente para fazer a adaptação, já que eu estou falando de tempos e não de frequência, tá? Mas o mais comum é a gente trabalhar com essa parte aqui da frequência, tá bom? E aí vamos lá. Inicialmente, a gente vai começar a trabalhar com essas duas variáveis, tá? O WN e o tal, tá? Que é o fator de amortecimento. E aí, a gente tem aqui a função de transferência, tudo certo? E aqui a formulazinha para encontrar o polo, tá? Lembrando que o meu P e meu K são constantes, tá? Lembrando que esse K aqui, gente, ele fica aqui em cima, mas não necessariamente ele é só ele, né? Pode ter algum outro valor numérico multiplicando ele, tá? Mas aqui eu estou fazendo a coisa mais simples possível, então eu vou botar só dessa forma, tá bom? E o meu S é a minha frequência, tá? E aí a gente vai agora considerar a parte em que não tem amortecimento, tá? Para poder ir descrevendo e montando a fórmula aos poucos, tá bom? Bem, o que é uma coisa que não tem amortecimento? Basicamente são apenas polos imaginários, tá? Porque nessa situação eu não vou ter a parte real. E como é que eu faço para tirar a parte real? É só botar o P igual a zero, tá? Quando eu boto o P igual a zero, esse termo aqui menos P, ele fica igual a zero, né? Então eu não vou ter como ter a parte real, eu vou ter apenas a parte aqui da raiz, que é onde eu posso ter a influência do polo imaginário, tá? O P ao quadrado aqui é zero, eu vou ter menos 4K, né? O 4 eu posso jogar para fora da raiz, que no caso a raiz de 4 é 2, né? Vai ficar 2 dividido por 2. No fim, eu vou ter raiz de menos K, tá? Então, ó, eu trouxe aqui um exemplo, tá aqui a função sem o P também, ó. O P aqui vai zerar esse termo, vai ficar só isso. E eu aplicando, ó, eu vou ter apenas raiz de menos 4K dividido por 2. Esse 4 ele pode ir para fora da raiz, tendo a raiz de 4 é 2, né? Então fica 2 dividido por 2, fica só 1. Então eu vou ter raiz de menos K, tá? Eu posso jogar
esse menos é menos 1 vezes k, né? Então eu posso separar a raiz de menos 1 e raiz de k. E a raiz de menos 1 é meu j. Então tá aqui, ó, meu polo imaginário, tá bom? Como a gente sabe, tá, por definição, a raiz de k, né, vai ser o termo que vai estar multiplicando o tzinho ali lá dentro do seno e do cosseno, né? Que é basicamente o que vai causar a frequência natural. Então eu posso fazer essa igualdade aqui, tá, por definição. E aí eu chego que o valor de k é Wn elevado ao quadrado, tá bom? Então eu já sei que aqui é Wn ao quadrado e aqui é Wn ao quadrado. Falta só a gente encontrar o pzinho agora, tá? E aí, o que a gente vai fazer? O P, ele é o que vai causar a amortização, né? Então, a gente vai trabalhar com o caso subamortecido, tá? Que é uma situação em que eu vou ter a parte real e também eu vou ter a parte aqui imaginária, tá bom? Então, o que é que vai ocasionar a parte real é o menos P dividido por 2, tá? Porque o resto aqui é o que vai estar envolvido na minha parte imaginária, tá bom? E aí, basicamente, o que é que eu vou fazer, né? A magnitude desse valor é a frequência de decaimento exponencial, né? A gente já trabalhou com isso. Magnitude é a mesma coisa que o valor absoluto. As exponenciais sempre vão ser negativas porque a gente está tratando de sistemas estáveis e não instáveis, tá? Então, basicamente, eu vou ter que P dividido por 2 vai ser a minha frequência de decaimento exponencial. É a parte real do meu polo complexo, tá? Então, ó, eu substituindo aqui, ó, tá aqui a frequência de decaimento exponencial dividido pela frequência natural, tá? Eu vou obter essa fórmula e aí eu isolando, né, o P, eu basicamente vou ter 2 vezes tal Wn. Logo, eu consigo montar, essa fórmula geral eu consigo montar dessa forma aqui, tá? Então essa aqui é a fórmula geral, tá, dos sistemas de segunda ordem, tá bom? Detalhe, gente, detalhe. Nada impede de eu ter outro valor numérico aqui em cima que vai multiplicar o numerador, tá bom? Pode ter 10 vezes isso tudo, pode ter 30 mil vezes isso tudo, tá bom? Pode ser qualquer valor numérico multiplicando esse termo Wn elevado ao quadrado, tá? Isso aqui é só uma simplificação simples, tá? Mas basicamente a cara de um sistema de segunda ordem é isso aqui, tá? E aí, aqui é a formulazinha para você encontrar os polos, tá? E basicamente está aqui o Wn, né? E o WD, que é a frequência de oscilação amortizada, né? É basicamente esse termo inteiro, tá? E faz sentido, sabe por quê? Porque se a gente parar para pensar, eu vou ter tanto Wn, que é a minha frequência natural, como também o fator de amortecimento, que é o valor quantitativo que vai dizer justamente o como vai ser essa amortização. Então, se eu quiser encontrar o valor do WD, é basicamente essa fórmula aqui, tá bom? Yuri, como é que isso se encaixa nos 4 tipos? Eu botei um resumão que eu peguei do livro, tá? Que eu estou utilizando como base para montar essas aulas, tá? Então, ó, o fator de amortecimento aqui, ó, quando ele é 0, tá? Vamos parar para pensar. Fator de amortecimento 0. Basicamente, eu não tenho, amortização, né? Então, eu vou ter o caso não amortecido, tá? E nesse caso, eu vou ter só os 2 polos aqui imaginários, né? Você pode ver o Wn aqui. A frequência natural é o que vai justamente estar dentro do seno e do cosseno, né, que vai causar a oscilação, tá bom? Aqui, se o meu fator de amortecimento tiver entre 0 e 1, né, lembrando, entre 0 e 1, ele nunca vai ser igual a 0, nunca vai ser igual a 1 nesse caso aqui, tá bom? Então, ó, se ele tiver entre 0 e 1, tá, eu vou ter o caso subamortecido, tá? E aqui, isso aqui é o padrão comum bonito, né, que eu vou ter um pouquinho de oscilação e aí ele se estabiliza depois, tá bom? E se o meu fator de amortecimento for igual a 1, a gente vai ter o caso criticamente amortecido, que eu vou ter os 2 polos iguais aqui, como vocês podem ver, tá? E se ele for maior que 1, né, aí já é o caso absurdo, né, que é o super amortecido, tá vendo? Então, se vocês pararem para observar, só por meio do fator de amortecimento, né, eu já consigo também fazer a separação facilmente dos 4 tipos e montar também a fórmula geral, tá? O Wn também ajuda nisso, né? Então aqui a gente conseguiu unificar os 4 tipos, lembrando que ainda segue aquela regra, né? Como a parte real vai influenciar, como a parte imaginária vai influenciar. O que muda aqui é que a gente conseguiu unificar tudo para uma única fórmula, tá? Que vale para os 4 modelos, certo? Então é basicamente isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai aprofundar um pouquinho melhor sobre o subamortecido, porque ele é o mais padrão comum dos sistemas físicos, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais de outras variáveis, né, para poder a gente conseguir classificar e compreender melhor a resposta, tá? E conseguir especificar melhor a resposta. Então, no próximo vídeo a gente vai trabalhar com dessa forma, certo? Então, é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado, espero que tenha dado aí para compreender e facilitar em relação a esse conhecimento, tá?
Qualquer dúvida, aproveita os comentários ou complemento, também fica à vontade. E é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.